Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabiam que existe um documentário disponível gratuitamente na internet e que conta como foram os anos iniciais do Espiritismo após a sua criação na França? Vamos saber mais sobre isso no programa de hoje. Mas antes, para começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderíeis frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda, capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão.
Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Foi lançado recentemente o filme documentário Espiritismo à Francesa, a derrocada do movimento espírito na França pós-Kardec, e que foi feito pela produtora brasileira Luz Espírita. A produção trata dos principais desdobramentos envolvendo o movimento espírita original na França, na passagem do século XIX para o século XX, a partir da morte do codificador Allan Kardec. O produtor e diretor desta obra, Eri Lopes, contou um pouco mais sobre o filme, que inclusive está sendo disponibilizado gratuitamente pela internet para o jornal Folha Espírita. Ele disse que a ideia surgiu a partir de um ensaio escrito por um pensador espírita, colaborador do portal Luz Espírita, fazendo uma reflexão sobre o movimento espírita atual. E então, percebendo o quanto seria importante aprofundar o conhecimento sobre a época inicial do movimento espírita, portanto aquele que se formou na França, o berço do espiritismo. Trata-se de uma fase não muito explorada no meio espírita, até porque, já é sabido por todos, tão logo se deu a morte de Allan Kardec, o espiritismo não se sustentou na França e nem tampouco na Europa. O documentário, segundo Lopes, faz uma breve apresentação do contexto historiográfico espírita, como as origens da fenomenologia espiritual do século XIX, a codificação kardeciana, a montagem do movimento espírita no entorno de Allan Kardec e todas as articulações dele para a continuação das obras doutrinárias quando ele morresse. Em seguida, o filme apresenta a indagação sobre as razões da derrocada do espiritismo na França e na Europa, oferecendo 3 teses para explicar este acontecimento. Para cada uma das teses, o documentário abre espaço para os seus respectivos defensores argumentarem. O espectador poderá participar da reflexão e verificar por si a consistência das ideias apresentadas ali por cada um dos comentaristas. O documentário, portanto, não aponta uma linha para solucionar a questão, mas traz subsídios para que os espíritas interessados configurem as suas próprias convicções. E, por fim, há no filme uma discussão sobre as implicações do enfraquecimento deste movimento espírita original, as consequências para a continuação da obra doutrinária para os franceses e demais europeus daquela geração, e, claro, para o próprio desenvolvimento espiritual da humanidade. E assim introduz a reflexão sobre aquele conhecido pensamento que fala da migração da árvore do espiritismo, da França para o Cone Sul das Américas, notadamente o Brasil. O documentário recebeu a contribuição de grandes pesquisadores da historiografia espírita. Alguns deles, inclusive, gravaram comentários que aparecem no filme. São eles Adriano Calzoni, médium e escritor, autor do livro Em Nome de Kardec, Antônio César Perry de Carvalho, que já foi presidente da FEB e é membro do Conselho Espírita Internacional, Carlos Campetti, atual diretor da área de estudos da FEB, Jorge Hessen, articulista espírita do Distrito Federal, Oceano Vieira de Mello, jornalista, pesquisador e documentarista espírita, e Paulo Henrique de Figueiredo, pesquisador e escritor espírita, autor do livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec. Obviamente, cada participante tem as suas fontes e formam as suas interpretações mediante as experiências pessoais,
Contudo, há algumas fontes comuns das quais foram extraídos os subsídios históricos para a estruturação do filme. Por exemplo, além das obras literárias destes colaboradores que citamos, ainda existem Muita Luz, livro de Bert Froppo, A Caminho da Luz, de Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, além de jornais, revistas e outras mídias colhidas na Biblioteca Nacional da França. Segundo a opinião de Lopes, o filme é um documentário de teor doutrinário e que certamente vai agradar mais aos espíritas voltados para a pesquisa e o estudo das bases da doutrina. Ele disponibilizou gratuitamente o filme pela internet, pensando inclusive que se o movimento original na França de Kardec aos poucos se enfraqueceu e sumiu, devemos nos esforçar e fazer a nossa parte para que o mesmo nunca mais aconteça com a nossa geração ou as gerações do futuro, pois isto nos acarretaria uma série de consequências neste momento tão turbulento e complexo de transição planetária. Portanto, aos interessados, o filme online está livremente disponível no portal Luz Espírita desde o dia 21 de janeiro. Anotem o link. É www.luzespirita.org.br. Vamos todos divulgar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, uma coisa eu tenho aprendido a todo instante, é que nós, por mais que estudemos, por mais que obtemos títulos, cargos e reconhecimento, não somos melhores que ninguém e não somos capazes de deter todo o conhecimento, nem mesmo daquilo que nos supomos especialistas. A melhor atitude, portanto, é guardar a disposição de aprender com toda e qualquer pessoa e tirar proveito para aprender com qualquer situação também. Assim não ficamos a nos cobrar grandes testemunhos de sabedoria o tempo todo. Não sei mas eu sei que não é tão simples assim. Conheço pessoas super fofas, mas que sofrem com medo, sim, medo, só de pensar que sua imagem de especialista possa sofrer qualquer arranhão. Sentem-se feridas quando são colocadas, ou pelo menos acreditam-se em xeque no seu conhecimento ou experiência. Quando houve uma crítica, ou às vezes nem é uma crítica, mas uma sugestão em relação ao trabalho que realizou. Outras parecem viver num pedestal, acreditando-se superiores em suas posições acadêmicas ou profissionais. Se sentem acima de tudo e de todos por estarem na posição em que estão. Cabe aqui uma pergunta: será que essas pessoas são felizes ou pelo menos conseguem viver em relativa paz consigo mesmas? Penso que seja muito difícil viver preso à constante preocupação de manter a todo custo sua imagem de conhecedor das coisas. Afinal, todos somos falíveis
E por mais que estudemos, haverão sempre novas teorias, novas descobertas e novas experiências em todas as áreas do conhecimento. Observando pessoas com este perfil, percebo que é difícil para elas carregar este fardo que elas próprias se impõem. Eu vou contar uma fábula que me ajudará a expressar o que estou querendo refletir com vocês. Conta-se que um filósofo, ao atravessar um largo rio numa canoa, perguntou ao canoeiro se ele entendia de astronomia. Não, senhor, respondeu o trabalhador. Em toda a minha vida nunca ouvi falar esse nome. O sábio replicou, sinto muito que você tenha desperdiçado a 4ª parte da sua vida. Você sabe alguma coisa de matemática? O pobre homem sorriu, meneou a cabeça e respondeu-lhe, não. Então o sábio tornou a dizer, lamentavelmente você perdeu outra 4ª parte de sua vida, meu amigo. Logo em seguida, perguntou pela 3ª vez, sabe algo de geologia? Não, nunca fui à escola, replicou o canoeiro. Bom amigo, quase toda a sua vida foi mal empregada? No momento em que conversavam, a canoa bateu numa pedra e o canoeiro, enquanto tirava a jaqueta para nadar até a margem do rio, perguntou ao filósofo, o senhor sabe nadar? Não, respondeu o sábio desesperado. Sinto muito, senhor. O senhor desperdiçou toda a sua vida com as ciências e agora, em poucos minutos, a canoa se afundará. Pois é, amigos e amigas, a vida nos oferece constantemente oportunidades para aprender. Todos nós temos aptidões diversas e gosto pelo estudo e aprimoramento em determinada ciência ou profissão. Entretanto, mesmo o mais estudioso e especialista jamais detém todo o conhecimento, porque este não se esgota. O espírito humano está em evolução e ele evolui na medida em que vai avançando no seu conhecimento e na sua moral. Neste sentido, a maior sabedoria está em reconhecer que, apesar do saber conseguido ao longo de inúmeras reencarnações, continuamos e continuaremos para todo sempre eternos aprendizes. Reconhecer esta verdade nos traz a paz e a alegria do aprender constante. Paz porque não somos mais forçados por nós mesmos a ficar o tempo todo preocupados em demonstrar a nossa sabedoria. Passamos a ser felizes por sermos professores, ensinando e exemplificando o que sabemos e aprendendo com as demais pessoas o que ainda não sabemos. Pensem, por exemplo, no chefe que sente o prazer de ensinar aos seus subordinados e, ao mesmo tempo, aprende com estes. Já perceberam que a simples convivência com as outras pessoas nos traz novas lições todos os dias? Façam um teste no final do dia ao repassarem as lembranças das experiências diárias. Tenho certeza que depararão com algo que ficaram sabendo ou conhecendo naquele dia que antes não sabiam. Aprendamos com os maiores. Lembro de 2 grandes homens, reconhecidamente sábios, que viveram entre nós, os quais nos deixaram uma grande lição de humildade e verdadeira sabedoria. Sócrates, um dos maiores filósofos que a humanidade conheceu, que disse a célebre frase, só sei que nada sei, reconhecendo a sua própria ignorância. E o nosso querido Chico Xavier, exemplo contemporâneo
de apóstolo verdadeiro do Cristo que dizia: eu sou um cisco, sou grama, conforme os relatos de pessoas que conviveram com ele e entrevistas que concedeu à imprensa. Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre o verdadeiro significado do Natal. Mas o que é Natal? Natal significa o aniversário de nascimento do Messias que fora prometido por Deus através dos profetas ao povo israelita como o Salvador, aquele que viria redimir o povo de Israel e reinaria sobre ele com sabedoria e justiça, instaurando a paz e o bem-estar geral. De acordo com os costumes da época, somente os fortes fisicamente tinham força e poder para realizar alguma coisa. Eis a razão do porquê os israelitas imaginarem que o Messias seria um guerreiro violento e conquistador que viesse para lutar e libertar o povo do jugo dos romanos. O Messias prometido chegou através do nascimento de Jesus, filho de José, descendente da casa e família do rei Davi, e Maria, uma mulher jovem. Ambos eram pobres e humildes, porém de elevado sentimento religioso e conduta exemplar. Nasceu Jesus não como o guerreiro violento que os judeus esperavam, mas sim como um pastor benevolente que veio apacentar suas ovelhas, que somos nós. Nasceu Jesus como toda criatura nasce neste planeta, ou como diz Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 15, itens 65 e 66. Desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa no que diz respeito à sua mãe, como nas condições normais e habituais da vida, tendo Jesus um corpo carnal e um corpo fluídico, como todas as pessoas. O Natal, comemoração do seu nascimento aqui na Terra, que com o passar do tempo foi sendo deturpado, mudado e aos poucos esquecido, para se transformar atualmente numa festa sem controle, repleta de veleidades e sentimentos estranhos ao seu verdadeiro significado. Jesus foi, é e será sempre a manifestação mais perfeita de Deus que a Terra já conheceu. Vide questão 625 do Livro dos Espíritos. Seu Espírito puro e amorável permitiu que através dele Deus se fizesse perfeitamente visível à humanidade. Entretanto, no Natal, Jesus, via de regra, é o grande ausente e menos lembrado, pois muitos de nós nos excedemos nas comidas e bebidas e troca de presentes e quinquilharias, às vezes por satisfação, mas na maioria das vezes por simples obrigação. Tenhamos sempre em nossas mentes que Jesus não nos foi apresentado há cerca de 2000 anos tão somente para ser lembrado e adorado em um único dia no final do ano, com palavras bonitas, modos submissos e com muita pompa. Também não conferiu ele poderes ou sacramentos a supostos representantes usando trajes bordados em ouros e pedras preciosas. Ensinou-nos a simplicidade, a humildade e a caridade. Mais do que homenageá-lo, o importante é sabermos que Jesus aguarda que todos nós tomemos suas palavras e exemplos como norma de conduta no nosso dia a dia. Neste Natal, recebamos o Cristo em nossas casas, qualquer que seja ela, mas que seja Jesus o aniversariante do dia, o ganhador dos presentes que vamos ofertar-lhe. Que presentes poderemos dar a ele? Nossa fé,
nosso amor verdadeiro, aliados à solidariedade com todas as pessoas que dividem conosco a jornada nesta encarnação. Assim agiremos como verdadeiros cristãos, seguidores do Cristo. Assim, quando nos propusermos a seguir com o Mestre Jesus no exercício do amor que ele veio nos ensinar, estaremos certamente vivenciando os seus ensinos e exemplos. No livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier, de autoria de diversos espíritos, temos a seguinte mensagem: o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, amando-o e compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever, assim mesmo, de amar e ajudar ao próximo. Excelente Natal com o Cristo. Boas reflexões. Muito obrigado pela sua companhia, saúde e paz, e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje. Continuem a mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários e dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. A todos uma ótima semana e até a próxima!